A mesa se chama Pergunte-me Qualquer Coisa sobre Eleições. E eu realmente conto com a pergunta de vocês, porque vocês vão poder perguntar qualquer coisa para a ministra Edilene Lobo, do Tribunal Superior Eleitoral. Vocês vão poder perguntar qualquer coisa sobre, para a pessoa que talvez tenha o maior estudo sobre voto evangélico no Brasil, a pesquisadora Lívia Breves, que também pode vir aqui, por favor. Vocês também vão poder perguntar qualquer coisa para o Yuri Sanches, desculpa, gente, Sanches, da Atlas Intel, que é o instituto de pesquisa que mais proporcionalmente acerta resultados no mundo. Pode vir. Então, olha, pesquisa eleitoral, urnas eletrônicas, voto evangélico e tudo no meio, fiquem à vontade. Por favor, sejam bem-vindos. Aí é o seguinte, nesse formato é importante concisão, é importante para andar, né, para movimentar aqui os debates e as perguntas. Diga. Tem uma pergunta. Qual? Pode fazer? Ainda não, calma, estou ainda aqui apresentando, tal, não sei o quê. Mas estão preparados para essa... É outra invenção aqui da noite. A gente tem microfones aqui, tem microfones... Então, 2 microfones, então, desse lado. E a gente começa agora. Você quer ser o primeiro? Quero. Guilherme Coelho, da maisprogresso.org. As eleições presidenciais já estão decididas esse ano, no Brasil? O que vocês acham? Bom, me apresentando, para quem não conhece, eu sou o Yuri Sanches, eu sou diretor de análise política da Atlas Intel. A gente faz eleições, cobre eleições aqui no Brasil, a nível municipal, estadual e nacional, mas também na América Latina inteira. A gente tem uma parceria com a Bloomberg, que a gente faz mensalmente pesquisa, chama Latam Pulse, e também na Europa, já fizemos pesquisa na África, em outros países, Estados Unidos também. Enfim, a gente passou por um ciclo presidencial na Colômbia, que também traz um pouco da pergunta do Guilherme, se a eleição na Colômbia estava decidida ou não. Uma pergunta muito difícil de você responder. Aqui no Brasil, para não enrolar muito, eu vou dizer que não está decidida. Eu acho que, atualmente, com os dados que a gente tem olhado, e com a conjuntura, com o cenário que a gente tem visto, o presidente Lula está em um momento um pouco mais favorável. Talvez haja uma leve vantagem, mas eu acho que não é uma vantagem estrutural que a gente possa chancelar que há uma vitória já construída ali para o presidente Lula. Tem muita água para rolar, cada semana, cada dia acontecem eventos novos, tem um fator imponderável que a qualquer momento pode acontecer, a gente nunca sabe quando, qual vai ser a magnitude e qual grupo vai ser impactado positivo ou negativamente. Então, eu diria que não dá para cravar quem vai vencer a eleição. Por isso, acho que a gente vai continuar fazendo pesquisa e buscando entender as nossas cabeças, né, para tentar traduzir um pouco e trazer o fator humano dentro do dado, que é o que a gente vai tentar ler durante essa eleição. Todo mundo responde a mesma pergunta? É a dinâmica? Pode pergunta estúpida como essa minha. Não, gente, até porque é fake news, tá? Isso de que todo mundo sabe tudo sobre eleições aqui. Mas eu já me apresento, aproveito para me apresentar. Meu nome é Lívia Reis, eu sou antropóloga, cientista social, pesquiso a relação entre religião e política há 15 anos. Agora coordeno a área de religião e política no Instituto de Estudos da Religião, o ISE, e desde 2020 a gente vem desenvolvendo muitas pesquisas precisamente sobre religião e voto, não necessariamente apenas sobre o voto evangélico, né? A ideia é justamente confrontar essa ideia de que o voto evangélico existe, mas também sobre aspectos importantes da religião na vida pública como um todo, né? Porque o Brasil, a gente sabe, foi constituído a partir de um pilar de singularização nacional que é muito focado no catolicismo, tem uma presença do catolicismo desde 1500
com o Estado brasileiro, e isso tem impactos políticos muito relevantes que a gente tem visto se reconfigurarem nos últimos anos com o crescimento do segmento evangélico. Então, aproveitando o gancho do Guilherme, eu acho que, enfim, eleição a gente só sabe no dia, mas o que a gente tem visto também de dentro do campo religioso é uma movimentação também do posicionamento de muitas lideranças religiosas, não só evangélicas, do campo conservador, que são relevantes para a gente pensar o futuro das eleições. Eu sou Edilene Lobo, sou professora, sou advogada. Eu desempenhei a função de ministra substituta no TSE no último biênio, encerrei meu mandato em 2025. E, atualmente, já há alguns anos, eu me dedico a pesquisar tecnologia, instituições de garantias e, principalmente agora, nessa última quadra do desenvolvimento tecnológico, o impacto da inteligência artificial generativa e gêntica sobre os processos democráticos pelo mundo. Eu não sei, e a partir dos meus colegas aqui, certamente respostas muito importantes virão, eu não sei dizer se há já uma escolha estabelecida, mas eu posso lhes dizer que a escolha que o povo fizer é a justiça eleitoral. Pelo que eu acompanhei, pelo que eu observo, e não só de agora, a justiça eleitoral vai ter plenas condições de entregar esse resultado, a partir da proclamação dos resultados e da apuração por meio dos sistemas eletrônicos da justiça eleitoral, que não são só a urna eletrônica. Então, o que eu quero lhes contar é que urnas brasileiras, essa construção que vem no Brasil desde 1932, no primeiro Código Eleitoral, estava descrito que seria importante para a confiabilidade do processo eleitoral uma máquina de votar. Esse desenvolvimento da inteligência nacional para produzir essa máquina de votar permite hoje nós dizermos, e com ampla apuração e conferência, verificação, auditabilidade de muitos órgãos, nós podemos responder com muita segurança que a escolha que o povo fizer, a urna eletrônica possibilita entregar rápido. Então, é o que eu diria sobre essa pergunta do colega que acabou de se manifestar. Bom, agora, então, abrimos para todos vocês perguntas, vocês podem direcionar para quem vocês querem fazer. Opa, boa noite. Meu nome é João e a minha pergunta... bom, tem se falado muito que essas eleições esse ano vão ser pautadas por segurança pública, que essa vai ser a primeira pauta. Isso me dá um pouquinho de calafrio, para falar a verdade, porque, pensando que talvez as últimas eleições tenham sido pautadas por Covid, por democracia, o candidato que ganhou foi aquele que respondia de forma mais positiva a esses dois assuntos, né? E 2018, por exemplo, talvez tenha sido mais sobre o candidato percebido como mais corrupto ou menos corrupto, também ganhou ou perdeu. E eu acho que se o assunto que for o critério de comparação entre os candidatos que for colocado esse ano for o assunto da segurança pública, eu diria que fatalmente o campo progressista, o Lula, vai perder. Obviamente não porque ele tem propostas piores do que o Flávio Bolsonaro para a segurança pública, mas acho que porque a maior parte da população percebe o campo da extrema-direita como mais capaz de lidar com as questões de segurança pública. E eu queria perguntar para vocês, aí na linha do pavê, né, dos jantares de família, qual que deveria ser a pauta que a gente deveria colocar como a pauta principal para comparar os candidatos esse ano, para que seja uma pauta que a gente vai ganhar no final. Porque se for para comparar a política... É isso. Se for comparar a segurança pública, talvez a gente perca. Eu quero falar depois. Eu gostaria de falar, vou pedir licença aos meus colegas. Eu acho que um tema que não diz respeito só a eleições, mas diz respeito à vida das pessoas, é nós discutirmos a necessidade de enfrentar desigualdades históricas de raça e gênero no Brasil. Não falo só do ponto de vista das instituições públicas.
Eu tenho dito sempre que há um peso, há uma cobrança maior sobre instituições públicas, mas nós precisamos falar dessa determinação constitucional, do projeto de transformação inaugurado com a Constituição de 88, que envolve o assunto paridade de gênero em tudo e equidade étnico-racial sempre. Então, eu digo que esse é um momento importante, porque falamos de quando a sociedade está mobilizada, está mais atenta, e as pessoas que se propõem a fazer a gestão da vida, por um período determinado, da vida pública nacional, precisa saber que esse debate é cada vez mais urgente e mais necessário. Então, um tema que eu gostaria de ver debatido com um compromisso, com respeito, e principalmente fazendo com que as propostas de governo, os planos de governo, que são obrigatórios para o registro de candidatura das candidaturas majoritárias, que esses planos de governo fossem aquilo que no direito, me desculpem aí o juridiquês, nós chamamos de título executivo. Que essas propostas fossem não só algo para ilustrar um registro de candidatura, mas fosse um compromisso que a sociedade pudesse exigir, inclusive judicialmente, daquelas e daqueles que os apresentarem com propostas nesse campo. Então, é o que eu gostaria imensamente de ver tratado muito a sério. Nós estamos vendo o tema envolvendo cotas sob risco. E nós precisamos lembrar que, se toda vitória é provisória, a atenção pública, a fiscalização e o controle, ele precisa ser permanente. Vou pegar carona aqui na fala da ministra, mas concordando, mas também devolvendo um pouco a pergunta para você, João, porque, enfim, o ISE fez agora, né, uma grande pesquisa, né, sobre religião e vida pública no Brasil. A gente está para divulgar esses dados. Eu vou dar um spoiler, mas vocês não podem contar para ninguém que eu falei aqui. Enfim, as perguntas clássicas, né, sobre medos e inseguranças sociais. A gente sabe que segurança pública é né, a primeira preocupação das pessoas, seguido de corrupção, saúde, educação, enfim, preocupações básicas dos brasileiros, de uma forma geral, que não tem muita variação por religião, né? Todo mundo de qualquer religião está preocupada com a sua vida, com a vida dos seus filhos, da sua família, né? Então, eu não vejo saída, eu não vejo como não debater esse tema em um momento, sobretudo, né, em que a gente está aí reivindicando, né, uma discussão de igualdade de gênero e de raça, quando essa política populista de segurança pública atravessa e mata, sobretudo, pessoas negras e pobres, né? Então, assim, a gente do campo progressista não tem como não enfrentar esse tema, né? E as pessoas sabem também que esse populismo penal tem os seus limites, né? A gente tem uma outra pesquisa. E o que eu ia falar sobre a pesquisa nacional, justamente, é que a gente faz uma pergunta muito simples, né? Que é assim, olha, se o governo tivesse dinheiro para investir em segurança pública, onde você preferia que esse dinheiro fosse investido? Educação, redução de desigualdade ou polícia e prisão? E aí foi mais de 70% das pessoas respondendo educação e redução de desigualdades. Assim, as pessoas sabem que o populismo penal ele é deletério para a sociedade, ele mata, e a gente sabe quem mata, né? E quem é matado, quem morre, também sabe quem é a vítima disso, né? Então, as pessoas também querem que isso seja enfrentado. Então, eu vejo como algo muito positivo que a gente tenha a oportunidade, neste pleito, de enfrentar esse tema com seriedade. A gente tem, nas nossas pesquisas, visto que corrupção e segurança pública têm sido as principais preocupações, os principais problemas, né, percebidos pela população. Depois a gente tem um terceiro tema ali também. Educação e saúde sempre também está presente, mas de tempos em tempos a gente tem ali a preocupação com a economia também. Mais recentemente a gente teve uma preocupação com o impacto inflacionário na guerra no Oriente Médio, né, dos Estados Unidos com o Irã. Então, esse fator também pode sempre estar ali. Eu acho que, do ponto de vista do que a gente tem visto nas pesquisas eleitorais, a gente vê que, infelizmente, a gente tem um país que está bastante polarizado. E a gente já, né, choveu no molhado falar sobre isso. Mas a gente tem grupos que são bastante sólidos na sociedade brasileira, que tem já as suas cabeças formadas sobre diversos assuntos, né?
quando a gente fala sobre segurança pública, se for o principal tópico da eleição, então a eleição está perdida para o Lula, eu acho que poderia ir para um caminho assim, mas eu diria que não seria suficiente. Primeiro, eu acho que ele não seria o único tópico da eleição. Poderia estar ali sendo discutido, só que se corrupção, integridade, honestidade dos candidatos também está presente, e está, isso pesa para ambos os lados. Para o PT, historicamente, para o Flávio Bolsonaro, para o bolsonarismo também, cada vez mais, o Flávio está num momento de extrema fragilidade agora por conta disso. E aí a gente pega, por exemplo, um fator que Jair Bolsonaro, ele era muito visto como aquela pessoa que era desbocada, falava absurdos, mas, no fim, pelo menos não é corrupto, pelo menos não rouba, né? Isso fez com que parte da sociedade votasse por ele, né? Contra o PT. Flávio Bolsonaro ele tenta construir uma imagem agora, e essa imagem dele, de o Bolsonaro moderado, pode vir à tona e ser desconstruída como o Bolsonaro que pode até ser moderado, mas talvez não seja honesto. Talvez seja o Bolsonaro corrupto. Né? Então, esses dois fatores eles podem se contrabalancear na eleição. Obviamente, corrupção é um tópico que tende também a machucar o incumbente, né? O governo atual, ainda que ele não esteja ligado ao caso concreto em si, né? Existe uma desconfiança que é gerada nas instituições, uma desconfiança generalizada nas instituições democráticas, né? Nos políticos. A gente faz a nossa pesquisa. Presidente do Senado, presidente da Câmara, tem as piores imagens, então isso está bastante sólido na cabeça do eleitor. Mas eu acho que, primeiro, resumindo, né, acho que segurança pública não seria, por si só, o único tópico. Se for, aí acho que também coloca um desafio para o campo progressista, que é entender que, bom, existe uma parcela da população que acredita que um Estado policialesco seria a solução para a questão da segurança pública. Então, vamos copiar o Nayib Bukele, ou vamos copiar o que Trump faz, enfim, o que quer que seja. Entendendo que há pessoas que pensam assim, eu preciso também tentar pensar que forma eu consigo me conectar e dialogar com ela, porque a rejeição, por si só, é o que a gente tem praticado nos últimos anos e não parece que tem feito muito resultado. Então, eu preciso entender como o outro pensa e tentar me comunicar de uma maneira. Eu posso errar diversas vezes na maneira que eu tento me comunicar, mas, ainda assim, estabelecer esse canal de diálogo, deixar essa ponte aberta, eu acho que é importante, né, para o futuro do Estado Democrático de Direito aqui no Brasil. Então, resumindo, eu acho que é bastante desafiador quando houve a mega operação policial aqui no estado do Rio, na cidade do Rio. Momentaneamente, aquilo teve um benefício muito grande para a direita, para o campo bolsonarista, e havia a expectativa de usar isso politicamente, eleitoralmente. Então, bom, já que me deu resultado, até a eleição eu vou fazer várias mega operações para tentar manter esse tema vivo. Acho que essa estratégia não tá dando certo, até porque a gente está falando do imponderável surgindo várias vezes durante essa eleição. Então, acho que... bom, acho que me estendi demais, mas acho que é essa a ideia. Oi. Yuri, não, é só porque você falando assim me veio na cabeça, porque desses grandes problemas que a gente citou, corrupção é um problema que é mais ligado ao eleitorado masculino de uma renda mais alta, né? Entre mulheres pretas, pardas, de renda mais baixa, enfim, da maioria da população, os principais problemas do Brasil são problemas palpáveis, né? Saúde, educação e segurança pública, né? E a gente não está falando de grandes questões de segurança pública, né? A gente vai conversar com mulheres evangélicas, por exemplo, elas querem saber se os filhos dela vão conseguir voltar para casa em segurança, se ela vai conseguir sair de casa, não ser assaltada, não ser estuprada. Também tem a preocupação com feminicídio? Com feminicídio, são múltiplas questões em relação à segurança que a gente também precisa pensar do ponto de vista da vida cotidiana, não necessariamente de grandes políticas de combate, enfim, ao tráfico. Claro, passa por isso, mas não só por isso. Eu acho que a esquerda precisa enfrentar esse problema a partir de diferentes lentes, mas também a partir de uma lente que fale com o cotidiano das pessoas. Oi, boa noite. Eu sou a Júlia. Eu queria tirar uma dúvida, acho que quem vai conseguir me responder melhor vai ser a Edilene,
Mas, recentemente, a gente viu o Flávio Bolsonaro atacando as urnas eletrônicas, falando que elas eram produzidas por uma empresa venezuelana, investigada pela CIA. Já foi desmentido pelo TSE, não é verdade. Mas eu queria entender, para você, que já foi ministro do TSE, como você responde a essas acusações dele, que são falsas? O que você acha? Qual você acha que é o objetivo dele quando ele ataca as urnas eletrônicas, que são tão essenciais para a nossa democracia? E você não acha que o TSE poderia tomar alguma medida para impedir que essas acusações surjam novamente? Qual que é o seu nome? Júlia. Júlia. Eu sempre acho, Júlia, pessoal, obrigada, a gente está aqui dialogando sobre esses temas, nesse lugar tão maravilhoso, né? Mas eu sempre acho que nós precisamos trabalhar com um assunto que toca as pessoas, que é essa conexão mais próxima das pessoas. Nós precisamos, nós todos, mas principalmente as instituições, e eu estou falando de todas, eu não estou falando só do sistema de justiça eleitoral, inclusive o sistema de justiça. Eu acho que é muito importante a proximidade com as pessoas, com a eleitor, o eleitor, a cidadania, embaixo, na realidade cotidiana. Então, quando nós observamos, e é histórico, pelo mundo, inclusive, quando nós observamos esse tipo de questionamento, que, por vezes, mais confunde do que orienta e explica, o que nós podemos entregar é mais diálogo, é mais informação, é mais portas abertas para as pessoas conferirem. Eu sempre comento, e outro dia eu participei de um evento em que a gente falava de confiança, e eu lembro muito do meu pai, meu velho pai, lá do interior de Minas Gerais, ele falava assim, confiar é bom, mas conferir também. Então, eu acho que, trabalhando com essa máxima, as pessoas precisam estar mais próximas desses objetos, desses temas, desses assuntos que impactam a vida das mesmas pessoas. E o sistema de justiça eleitoral e as instituições precisam cuidar de abrir cada vez mais suas portas para as pessoas conhecerem. É importante explicar o funcionamento mesmo da urna eletrônica. É importante mostrar para as pessoas como é que a urna eletrônica funciona. Quem são aquelas e aqueles que estão lá todo dia, quando tem eleição, os mesários e mesárias recebendo as pessoas, coletando os votos, cuidando daquela papelada e da informação que vai transformar voto em mandato. Então, menos preocupada com essas intervenções pontuais e que, volta e meia, elas vêm à cena, talvez hoje um discurso mais desgastado, um discurso mais atrasado, mas esse tema recorre. Tanto que a pretensão de tornar a impressão do voto algo cotidiano, digamos assim, perpassa a vida nacional já há muito tempo. Mas eu lhe diria que nada melhor do que responder a esse tipo de posicionamento é informar mais e mais as pessoas, é dialogar com as pessoas. Por isso, eu lhe diria que a Justiça Eleitoral tem algumas iniciativas muito legais, que é essa de ir às comunidades, principalmente às comunidades periféricas, para demonstrar exatamente por que praticamente 3.000 magistrados e magistradas, promotores e promotoras, quase 30.000 servidores e servidoras, 500.000 urnas eletrônicas, para que isso tudo que é pago com dinheiro do povo, para que isso tudo para entregar um resultado eleitoral? Então, eu acho que uma resposta adequada é escancarar as portas da justiça eleitoral e não ter nenhuma dificuldade em dialogar com as pessoas e responder todas as perguntas. Por isso que eu não falei no início, mas eu queria registrar, me perdoem, um pouco atrasada, como que essa sugestão de hoje, essa novidade, como que isso é legal. Assim, a gente sentar e, sério, algumas perguntas, provavelmente, nós não teremos respostas, mas como é legal a gente poder perguntar honestamente e as pessoas se disporem a entregarem o que elas podem construir como possibilidades. Então, eu vejo isso, eu acho que portas abertas, diálogo franco com a sociedade para responder a esse tipo de comportamento. Posso ir? Boa noite, né? Meu nome é Pedro e eu tenho duas questões, na verdade, me desculpa, mas eu vou emendar uma na outra, que são duas coisas que me tiram o sono. A primeira, eu vou provocar a nossa ex-ministra, que é pensar
e qual é o papel da pós-verdade nessa eleição? Ou seja, não é uma eleição, e a IA vem muito nisso, que não é só sobre fatos, né? É sobre criações. E isso me preocupa. E a segunda me preocupa mais ainda, que é qual o horizonte que vocês veem dessa sociedade fragmentada, e eu não acho que ela está tão polarizada, eu acho que ela é fragmentada por natureza e é atravessada por fragmentações, mas em que medida o Brasil está discutindo um Estado teocrático no futuro? Porque essa é o seu debate, né? Então, assim, isso me preocupa muito também, né? Porque é um horizonte que, quando você olha para o mundo, ele existe. E aqui, se a gente não se cuidar, capaz da gente ir nesse caminho. Muito obrigado. Viu? Vou eu? Muito obrigada pela pergunta incômoda, é verdade. Eu tenho trabalhado muito com o assunto da ultratecnologização da vida e o modelo de negócio das plataformas tecnológicas. Agora, mais preocupada, inclusive, com o modelo de negócio das provedoras de inteligência artificial generativa. Que, como ontem até nós travamos uma conversa legal aqui, rápida até, o que eu tenho pesquisado e identificado é que nós estamos diante de novos modelos coloniais de apropriação da sociedade, do público, dos bens fundamentais, como, por exemplo, os minerais críticos, as terras raras e os dados, não só os pessoais, os dados coletivos. Esse modelo de negócio faz com que a fala e a construção de verdades, a partir do diálogo, se torne uma experiência, se torne um negócio e faz com que a verdade seja algo não mais construída pelas pessoas, mas preparada pelos algoritmos para direcionar as pessoas. Então, falar de pós-verdade na quadra atual é discutir exatamente qual é a oferta que a sociedade vai fazer ou qual é a possibilidade que a sociedade vai buscar de fazer a contenção. Quando eu trabalho com o tema tecnocolonialismo e tecno-oligarquias, eu digo muito que esse modelo que nós vivemos no Brasil, do colonialismo, agora, com esse atravessamento pela ultratecnologização, nós precisamos discutir a resistência e o enfrentamento ao modelo colonial para possibilitar à sociedade brasileira respirar outros ares, não os melhores, mas os que ela conseguiu construir em superação ao modelo colonial. E, a partir daí, algo que, de novo, me chama a atenção, e eu acho muito importante a gente falar sobre, é aproximar esses temas da sociedade brasileira. Sem o juridiquês, sem a linguagem computacional segredada, mas levando a sério a necessidade de que essas construções que mais têm servido para empresas transnacionais multibilionárias se aproveitarem da experiência humana, mais do que isso, servirem para facilitar o acesso, facilitar o diálogo, fazer com que a educação seja algo para além do que tradicionalmente se estabeleceu nas escolas públicas, por exemplo, maltratadas com o modelo que, desde a ditadura militar, nós acabamos herdando e implementando no Brasil. Então, eu vejo que qualquer tema que diga respeito sobre desordem comunicacional, desinformação, manipulação da realidade, e olha que nós estamos falando hoje de um outro direito fundamental, incrivelmente, que é o direito à realidade autêntica, tudo isso passa por, primeiro, entender que é fundamental esse diálogo chegar às pessoas, chegar a todas as pessoas, desde as pessoas mais velhas, quase sempre vitimadas por essa compreensão de que gente velha não entende de tecnologia, que tem a ver com outros preconceitos e desigualdades experimentados na sociedade brasileira, mas principalmente discutindo com as pessoas mais velhas, as vítimas desses muitos golpes, não só os que roubam dinheiro, mas os que manipulam a informação, que manipulam fatos. A juventude desencantada e, de certa maneira, menos interessada pelos processos eleitorais, os processos políticos tradicionais, mais capturadas nessas bolhas desse modelo de negócio tecnológico que, quanto mais cria nichos, mais prolifera,
mais ganha dinheiro, mais vende conteúdos a partir desse perfilamento. Então, eu diria que o tema passa pelo debate sobre o impacto da revolução tecnológica na arena pública, passa pelo debate da palavra como um instrumento, o velho instrumento necessário de comunicação com as pessoas e, principalmente, o cuidado com a formação. Para além da educação tradicional, essa conversa levando a sério o que significa construir a duras penas uma sociedade minimamente democrática e demonstrar que ela corre riscos. A democracia balança na beira do abismo. Imperfeita, nós sabemos mesmo. Mas sem o investimento e sem a possibilidade de aperfeiçoá-la, nós também já sabemos que não vai sobrar nada para ninguém. Então, eu trabalharia um pouco nessa linha. Eu vou continuar um pouco também nessa linha da ministra, Pedro, porque sempre que eu escuto assim, essa palavra Estado teocrático, eu fico pensando assim, né, por que a gente está chamando de um Estado teocrático? Né? Porque, ao mesmo tempo, se a gente está preocupado com a fragilidade da nossa democracia e está preocupado em proteger e melhorar a nossa democracia, a gente precisa estar assim, pensando em construir pontes. Né? E quem gosta de produzir inimigo são eles. É o campo conservador, né? Os esquerdopatas, as feministas, os comunistas, né? Eles estão sempre produzindo inimigos que fazem com que o campo progressista seja desumanizado o tempo inteiro, né? Seja lido como algo menor. Então, se a gente está preocupado em construir pontes, né, que possam fomentar a melhoria, fortalecer o debate, fortalecer a democracia, a gente precisa também pensar em como a gente enxerga e pensa e conversa com pessoas que têm a identidade religiosa como um marcador central para as suas vidas. Né? A gente está falando... A gente precisa pensar a religião como um marcador social que é importante, que constitui as pessoas, que produz laços de solidariedade, que produz pertencimento, que faz a vida acontecer. Né? Ela não é menos sobre crença e mais sobre vida cotidiana também. Então, a partir dessa chave de leitura, a gente passa a relativizar um pouco o papel da religião na vida das pessoas. Isso é uma coisa. Né? Enfim, e aí o que eu ia conectar é que quando a gente vai perguntar, né, nessa pesquisa do ISER, inclusive, se as pessoas o que elas estão preocupadas, se elas gostam da democracia, todo mundo curte a democracia, todo mundo quer a democracia, ninguém desrespeita a religião do outro, todo mundo reconhece que religiões minoritárias têm o direito de existir, devem ter garantia legal de sua existência. Enfim, eu não vejo pistas, neste momento, de que estejamos caminhando para uma teocracia. E estou falando que não existam lideranças religiosas que mobilizam a identidade religiosa como uma identidade política e que, no caminho, né, do debate antidemocrático, da ameaça ao direito de minorias, sim, com certeza, é esses que a gente tem que combater. Eu acho que isso também passa, e aí, já voltando um pouco à pergunta para a ministra, por identificar justamente as lacunas, não escolher inimigos, né? Não falar os religiosos são os inimigos, os evangélicos são os inimigos, porque os evangélicos são gente, né? Está todo mundo aqui falando de gente. Mas e como a gente combate o papel deletério dessas grandes lideranças antidemocráticas, lideranças religiosas que estão aí mobilizando no campo político sua identidade para fomentar pânico moral, para fazer redes de fake news que vão circular para falar nos grupos religiosos que as urnas eletrônicas são feitas na Venezuela, sim, né? Que vão se mobilizar as tecnologias de mediação das redes religiosas para fomentar o debate antidemocrático. Eu acho que é um pouco pensar nessa chave, não se preocupar, né, mais em estabelecer pontes, não em produzir novos inimigos. Eu acho que a gente de inimigo já está cheio, né? E um pouco pensar em como reduzir, justamente, diminuir o poder que essas grandes lideranças, que não são a maioria dos segmentos religiosos, no debate antidemocrático mesmo. Né? Passa pelo ecossistema de fake news, que passa pelas igrejas, mas não só. Passa por pensar o abuso de poder religioso no período eleitoral que é feito dentro das igrejas. Isso, sim, a gente precisa enfrentar. Bom, só concluindo bem rapidamente, eu diria que
esse aspecto, né, do diálogo ele é muito importante, porque se a gente só olha para o outro como um inimigo, e aí a questão do Brasil virar uma teocracia como um risco iminente ou algo assim, e você olhar para aquela parcela da sociedade com um olhar meio que negativo, né, para dizer o mínimo, eu acho que isso acaba, talvez, fortalecendo discursos dessa minoria de lideranças religiosas que fomentam esse tipo de divisão, fomentam um tipo de visão que não teria nada a ver com o que o Evangelho proclama, por exemplo. Se você para pensar, né, o eleitor que o eleitor clássico base do Lula, do PT, nos últimos anos, né, as mulheres, a população periférica, população de menor renda, de menor escolaridade, muitos deles acabaram sendo contemplados por uma rede de colaboração que veio da religião, né, de igrejas que se espalharam, isso para o bem e para o mal, porque também tem lideranças extremamente tóxicas que propagaram algo ali que era muito mais político do que propriamente dito religioso, né? Acho que esse eleitor, eu tento pensar com um pouco de esperança, esse tipo de eleitor ele não está vinculado à religião, e os evangélicos, nesse caso, porque eles querem a implantação de uma teocracia. Eu acho que eles olham pelo lado humano, pelo lado da esperança, pelo lado do serviço público que o Estado não provê, mas que, de alguma forma, aquela rede de suporte, de apoio ali, de alguma forma, levou até ele. E se há um tipo de rechaço, um tipo de, existe um programa por trás de cada culto que está acontecendo. Isso pode fazer com que essas lideranças tóxicas cheguem e convençam mais essa senhora que antes tinha um pensamento que não tinha nada de político no comportamento dela, sabe? Então, eu acho que... E parte disso também vem de dentro do próprio corpo religioso, de próprios evangélicos, de entenderem que essas lideranças não podem representar o que o livro sagrado diz, porque o que elas estão fazendo ali é puramente política, uma política bastante prejudicial ao Estado Democrático de Direito, às vidas das pessoas, enfim, eu acho que eu complementaria um pouco dessa forma, talvez. Boa noite, obrigado pela oportunidade de perguntar sobre um tema tão importante. Eu me lembro que esse ano faz 10 anos da votação do impeachment, é isso? 2016? Foi a primeira vez que eu vi aquela pessoa falar, defender um torturador, e saiu ileso, não aconteceu nada. Em 2018, nós fomos assim, foi tão desesperador de ver tanta coisa, tanta mentira, tanta fake news acontecer sem nenhuma providência, não tinha mecanismo e não acontecia nada. Eles faziam e não acontecia nada. Agora nós temos a inteligência artificial maravilhosa. Nossa, o pessoal faz vídeos que parece mesmo uma pessoa ali, parece real, né? A pessoa dançando, a pessoa falando, é muito bem feito. Nós evoluímos porque a tecnologia evoluiu. Nós evoluímos para combater a cretinice que acontece no ano de eleição, que deixa todo mundo confuso, porque muitas vezes não é só aquela senhorinha que frequenta a igreja. Às vezes você conversa com uma pessoa que tem um doutorado e ela defende aquele tipo de gente que faz aquela cretinice, defende aquele estado de coisas como se aquilo fosse muito natural. Eu queria saber se nós criamos mecanismos tão rápidos, tão eficientes para combater, por exemplo, alguma atitude, alguma movimentação que leve um juiz, por exemplo, a criar um julgamento, levar um julgamento de um candidato para o outro poder se alavancar. Ou se nós criamos mecanismos em que as instituições
públicas vão para a televisão no horário nobre e explique tudo em esquetes, em coisas simples, numa linguagem popular, que assim, ó, é assim que funciona. E como você verifica se isso aqui é mentira, se isso aqui está te manipulando? Porque, se não tiver isso, não rola debate, rola briga mesmo. Porque é insuportável de ver como as pessoas caem tão facilmente nos grupinhos. Não sei. Eu queria saber se nós temos os mecanismos diante do que a tecnologia avançou, nós corremos atrás disso e andamos na mesma velocidade? Nós temos. O que faremos? A pergunta é, ministro, o que faremos? Boa. Eu queria lhe dizer... Qual que é seu nome? Cláudia. Eu queria lhe dizer que antes há um compliance dessa mesa e nós fizemos um combinado. A gente pode dizer que não tem a resposta. Mas eu queria lhe contar, e para todas as pessoas aqui, com os meus colegas, que têm muito mais autoridade e informação para lhe responder, porque observadora e observador muito mais distante do objeto e, a partir daí, cria uma supervisão. Eu atuei dentro do sistema de justiça eleitoral e, talvez por isso, possa trazer um olhar de dentro, mas muito próximo do objeto, possa não enxergar tão bem como, por exemplo, quem está mais distante. O que eu posso lhe contar é o seguinte, e também a partir das minhas pesquisas, como professora, como pesquisadora, como circulante, por exemplo, pela Europa, para observar o que eles estavam fazendo, ou que estão fazendo lá. Também pude receber estudantes, professoras, magistrados de outros países, que vinham, a partir de colegas, professores de outras universidades, dos Estados Unidos da América do Norte, inclusive, para me perguntar o que nós estávamos fazendo e se maravilharem com atitudes do Brasil, do sistema de justiça eleitoral do Brasil. Eu pude receber alunos de Yale, por exemplo, uma universidade que ela é muito famosa porque faz uma concorrência, digamos assim, uma competição com a Universidade de Harvard. E a pergunta era o que nós estávamos fazendo aqui, e eles observavam, discutiam principalmente o enfrentamento da desordem comunicacional, no bojo da qual as fake news são um dos instrumentos, não é só fake news. Então, a pergunta dessas pessoas, olhando de fora, para a nossa realidade, para o nosso sistema de justiça, era como que nós estávamos fazendo e o que nós estávamos fazendo interessando a eles. Um outro elemento que queria trazer é que também pude receber muitas delegações de outros países e essas pessoas nos perguntando, encantadas, com o sistema de votação eletrônica no Brasil. É evidente que, quando nós falamos de manipulação digital, nós estamos falando de um universo praticamente inalcançável pelo que cada um e cada uma individualmente consegue tratar. O fenômeno da ultratecnologização, esse que eu comentava no início, né, que é esse atravessamento de toda a experiência humana em qualquer campo, pela tecnologia, para servir a uma, diria eu aqui, exploração sem limite da vida por empresas transnacionais, essa experiência que atravessa tudo. Nós nos deslocamos aqui hoje, ontem, imagino que a maioria que esteve aqui, se deslocou por um aplicativo de geolocalização, que parece inofensivo, não é? Provavelmente, algumas pessoas, para se deslocar, tiveram que acionar também um serviço de transporte por meio de um aplicativo, que parece a quintessência do desenvolvimento tecnológico. E por um lado. Por outro lado, é uma utilização, e até virou o que a gente chama aqui de metonímia, o nome do produto virou o que ele revela, que é a uberização da vida. Nós também estamos vendo esse tipo de engenhosidade para a exploração das pessoas. A mesma tecnologia que oportuniza, por exemplo, nós nos comunicarmos, nós participarmos de lives, nós podermos colocar nosso posicionamento político e fazê-lo ecoar pelo globo, nós também estamos vendo a manipulação a partir da apropriação desses discursos para perfilizar e classificar as pessoas para manipular. Então, o que eu quero dizer é que o assunto envolvendo transformação tecnológica, engenhosidade tecnológica, é extremamente paradoxal. É bom, é ruim. Significa ganhos,
para a experiência humana significa apropriação da experiência humana. É para dizer que todo esse processo exige de nós muito, muito, muito de nós. A compreensão de que nós temos que nos envolver na compreensão, no debate desse processo. Porque não tem uma resposta para te entregar. Não tem uma saída pronta, fácil, que nos acalma. O que eu posso lhe contar um pouco mais sobre o sistema de justiça é que a justiça eleitoral brasileira, que vem se formando desde 1932, ela também é coincidente com a máquina de votar, aquela pretensão da máquina de votar do Código de 1932, a justiça eleitoral vem se desenvolvendo muito bem, contando com o seu corpo técnico, com homens e mulheres que se dedicam a essa atividade, com muitas pessoas que não são do sistema de justiça eleitoral, pesquisadoras, estudiosos, pessoas que investigam o fenômeno das democracias, o debate sobre as métricas da qualidade da democracia. Esse conjunto tem se dedicado muito fortemente a oferecer alguma contenção na manipulação digital. Mas eu quero te contar, vindo de uma família de pessoas analfabetas, que a minha crença, a minha confiança é de que a verdadeira transformação é pela capacitação das pessoas. É pela preparação das pessoas para formar suas próprias compreensões e juízos. Por isso que eu lhe diria, não usando aqui uma resposta pronta e acabada para entregar qualquer coisa, eu acredito que nós precisamos construir compreensões do funcionamento desses sistemas, nós precisamos construir respostas coletivas para a manipulação digital. Nós temos que compreender que é preciso fazer um pacto individual, mas também coletivo, com a democracia. Ela não se salva só. Ela precisa da ação de cada um e de cada uma. E, principalmente, dizer que as instituições que nós temos, como a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral não é só o TSE, mas também a Justiça Eleitoral é um conjunto gigantesco nesse país continente, de homens, mulheres que estão como magistradas, magistrados, servidoras, colaboradoras e colaboradores. Olha os mesários, as mesárias. São gente da sociedade do povo que acreditam, investem, dão o seu tempo, sua energia para fazer com que as pessoas possam, de verdade, construir de forma muito autêntica, eu diria, suas próprias escolhas. Eu acho que esse é o ponto. O sistema de justiça tem melhorado? Eu creio. E queria lhe dizer que, por exemplo, quando eu fui pesquisar esse tema, fui fazer meu pós-doutoramento fora do Brasil, era o final de 2018. E, de fato, havia um questionamento muito forte. Naquele momento, a manipulação tecnológica era os disparos em massa pelo WhatsApp. Isso parece ser o século passado hoje, quando nós vemos, por exemplo, as provedoras de inteligência artificial. Mas eu me lembro que a Justiça Eleitoral demorou um pouco, é fato, mas ela entregou uma resposta sobre o uso do mundo digital e da desinformação para atacar o sistema eleitoral, por exemplo. O TSE julgou, decidiu. Eu vejo também, por exemplo, embora não no cerne, mas lateralmente, a Justiça Eleitoral dedicada a fazer com que esses grandes grupos minorizados e que são vitimados no mundo digital possam participar das eleições, como o enfrentamento à fraude à cota de gênero. Está bom? Não, é fato. Nós precisamos de mais, né? Mas eu acho que mais comprometimento e participação pode melhorar esse negócio. Nós estamos chegando na reta final, então acho que todo mundo quer ainda fazer algumas perguntas. Então, eu ia falar aqui perguntas curtinhas, respostas também, para a gente, todo mundo poder falar. Vamos lá? Só para reforçar, a gente tem 5 pessoas inscritas aqui. Então, curtas, por favor. Boa noite, eu sou Michele. Queria dizer para vocês que, tão preocupada quanto as eleições presidenciais, o que me preocupa bastante são as eleições parlamentares, né? Porque acho que a gente precisa investir para debater democracia de verdade num congresso que tenha mais a cara do povo brasileiro. E aí a gente tem uma preocupação muito grande com as candidaturas das maiorias sociais que são sistematicamente minorizadas e que
lidam com uma série de barreiras para participar da política. Os partidos políticos são o primeiro delas, que operam como filtros para essas candidaturas efetivamente terem condições igualitárias para participar da política, e a própria violência que se dá na arena pública também ameaça muito essas candidaturas. Então, minha pergunta é um pouco como a gente pensar condições mais seguras e mais igualitárias para que a gente possa, de fato, democratizar o poder no nosso país. Gente, não sei responder, mas assim a gente está falando isso, né? Acho que um pouco conectando com o que eu estava falando antes na resposta para o Pedro sobre o Estado teocrático, porque eu acho que assim, é importante a gente ter em mente também que a gente ainda é um país muito conservador. Teocracia é uma coisa, mas conservadorismo está aí, tá aí se reproduzindo, sendo fomentado a partir, inclusive, de pânicos morais a partir de fake news, a partir de redes de mediação religiosas. Isso está acontecendo. E aí, como pano de fundo estrutural, um país que tem uma cultura política profundamente patrimonialista, né? Machista. Né? Tá aí Michele Bolsonaro e Damares Alves para provarem isso para a gente, que não adianta nem você ser conservadora, que você vai sofrer machismo também. Racista. Enfim, eu acho que o nosso parlamento é um reflexo justamente dessa estrutura social. Né? Eu entendo a nossa vontade, o nosso âmago, e a gente luta o tempo inteiro, né, para povoar as instituições democráticas de minorias políticas, né, para ele ser menos branco, menos masculino, menos heteronormativo, né? Mas é uma luta, assim. Eu acho que aí essa luta se dá justamente na base, né? Na base, é não desistir das mulheres evangélicas que estão ali preocupadas com as suas famílias, né? E aí, quando ali a direita mobiliza aquele discurso pró-família, eu quero proteger a sua família, ele vai capturar essa mulher que está preocupada com a violência urbana, né? Quando você fala de família, eu acho que a direita tem um pouco conseguido muito bem mobilizar os medos sociais, porque eles também produzem os pânicos morais e mobilizam esses medos sociais a favor de candidaturas próprias, né? Isso acaba sendo endossado nas urnas também. Mas, enfim, levar um pouco mais a sério o que está sendo construído e produzido a partir das bases, né, da nossa sociedade, fomentando também a participação política de lá, né? Não sair... Enfim, parece um clichê, né, que essa coisa das igrejas evangélicas estão lá onde ninguém está, não sei o que. Isso, assim, estão, mas também tem outras pessoas fazendo muitas coisas, né? Tem o Silas Malafaia, tem um bando de evangélico progressista fazendo outro tipo de trabalho. É um pouco, enfim, pensar em como voltar o campo progressista, né, recuperar o espaço, né, porque a gente também não sai, né, dessas bases, mas recuperar um espaço maior do que a gente está tendo, porque, de fato, a forma de se produzir política mudou, né? As formas de mediação políticas mudaram, né? As tecnologias estão promovendo também outras formas de participação, outras formas de se viver a religião, outras formas de pensar e produzir política. Eu acho que isso tudo precisa ser levado em consideração quando a gente fala em ampliar a presença de minorias políticas nos espaços democráticos. Assim, são muitas formas, lentes e formas de ver essa luta por mais participação, mas realmente não tenho uma resposta. Também é difícil ter uma resposta, mas eu acho que eu só acrescentaria que isso parte também do mesmo processo que a ministra estava falando, né, de, a partir de uma educação, porque se a gente tem, por exemplo, o TSE, um órgão eleitoral, uma instituição privada dizendo que isso é verdade, isso é mentira, para tentar tutelar a população, a sociedade, sobre o desenvolvimento tecnológico e a ameaça que ela pode trazer para a gente para saber o que é verdade ou não no mundo de deepfake ou o que quer que seja. Essa tutela é algo que é extremamente danosa para o futuro da nossa população, da nossa sociedade. Então, acho que, dessa mesma forma, uma capacitação do eleitorado, mas, em última instância, uma capacitação da população para se entender como ator político, ainda que eu não seja um político, é fundamental para que eu possa enxergar no meu voto um valor de, eu quero que eu seja representado ali. Isso também vai levar, por exemplo, para lugares periféricos de entender que o voto não vai ser baseado no que o meu tio, meu vizinho me pediu para votar para fulano de tal, para vereador, para deputado estadual, federal,
mas entender que aquele voto ele vai ter uma consequência. Então, se eu olho a minha realidade, olho quem eu sou, me entendo como um ser político, a partir desse processo de educação, talvez, eu não cravo dizendo que isso aconteceria, mas talvez a gente pudesse ver um Congresso que, se não fosse capaz de ter uma representatividade maior da população, das maiorias que existem na população e que faltam no Congresso, talvez um processo de cobrança, entendendo que eu, como ator político, coloquei você ali, então eu preciso acompanhar o trabalho desse cidadão, acompanhar o trabalho desse político, porque eu, como eleitor, hoje é um contrassenso que a gente tem. A gente faz pesquisa de opinião e 80% tem uma imagem negativa do Congresso, sendo que quem colocou o Congresso lá fomos nós. O cara que não me representa, a mulher que não me representa, quem quer que seja. Na própria presidência da República, né? Sim. Existe um abandono e um desconhecimento sobre o papel do parlamento no Brasil. Você entende um pouco melhor o que o prefeito faz, o que o governador, o que o presidente faz. E aí você luta com unhas e dentes para aquilo. Nos últimos tempos, talvez um progresso aconteceu nesse processo de fragmentação política e ideológica da população, que virou uma batalha campal. Agora, para o Senado, a gente está vendo uma importância muito grande para a eleição para o Senado, porque existe um campo da sociedade que quer, na verdade, não o interesse em ter um Senado decente, mas em poder abrir processo de impeachment contra ministro do STF. Ou seja, há um processo de aprendizado que não é profundo, ele é extremamente superficial. Eu acho que esse trabalho de campo, de base, para você se entender como ente político e poder ser capaz de entender o seu voto como um impacto na tua vida, no fim das contas, ao fim e ao cabo, eu sei que isso pode soar meio bonito demais, meio utópico demais, mas acho que é algo que a gente não veria um resultado se a gente não começar de agora, e talvez as pessoas pudessem entender melhor as armadilhas que estão colocadas aí pela tecnologia, pelo uso de informações falsas e o uso de discursos falsos. Eu digo que eu vou melhorar a segurança pública, mas quando eu sou eleito eu não faço absolutamente nada para melhorar a vivência do cidadão. Eu só fico naquele discurso de ódio, de raiva, motivado pelo medo das pessoas, mas sem nunca fazer nada a respeito daquilo. E aí o cidadão, então, poderia ser capaz de olhar e falar, bom, você disse, você agiu com o meu medo, mas efetivamente não houve uma política pública atrelada àquilo. Então, meu voto você não tem mais. Mas é difícil, é complicado. Não, e se a gente pensar um pouco em confiança nas instituições, quais são as instituições que mais têm confiança do povo brasileiro no Brasil hoje? A igreja, a polícia. Igreja católica, igreja evangélica e militares, né? Polícia, militares, exato, né? Exato. E eu acho que a direita entende muito isso quando pensa os espaços religiosos como espaços de produção de legibilidade da política e de cidadania. É isso que eles estão fazendo, é isso que são as mulheres da política da Damares, as imparáveis da Michelle Bolsonaro, né? Elas estão mobilizando essa confiança na instituição igreja para produzir políticas. A gente está falando assim, mais mulheres na política. A Michelle mesmo falou, né? Naquele vídeo contra o Flávio Bolsonaro, que ela conseguiu eleger com PL Mulher 1.000 e tantas vereadoras a mais. Então, assim, elas estão elegendo. O nosso campo não está elegendo, né? O campo conservador está elegendo. E eles estão usando as igrejas como espaço de produção de políticas, de formação política, de formação de cidadania. A Igreja Universal faz isso há 30 anos. Tem programas de formação de cidadania. Né? Então, assim, a gente vê as igrejas como espaços de inimizade, de produção de inimigos, quando o campo conservador está dentro da igreja produzindo, formando cidadãos políticos que estão ocupando os espaços. E não só os espaços da política institucional. A gente está falando de conselhos tutelares, conselhos de álcool e drogas, espaços de participação da sociedade civil. A preocupação com a família passa a ocupar espaços políticos, seja quais forem eles. Esses espaços estão sendo ocupados por mulheres negras, tá? por homens e mulheres negras, pobres, de baixa renda, porém, do campo conservador. Isso é um problema. Pelo adiantado da hora, a gente tem 4 pessoas inscritas. Para que a gente tente fazer as 4, eu vou fazer 2 perguntas de uma vez e vocês tentam responder da melhor maneira possível. Ok? Oi, boa noite. Meu nome é Hanna e a minha pergunta é: qual é a perspectiva de vocês para as eleições ao Senado? E caso sejam eleitos senadores majoritariamente de direita, correm riscos as instituições?
Olá, sou a Sheila. Eu vou trazer um pouco o debate para percepção e segurança pública e como a gente consegue influir a racionalidade dentro disso. Então, a gente discutiu aqui um pouco alguns desses elementos. Eu queria trazer à luz a duas questões. Primeiro, maioridade penal volta ao debate com uma ideia de que 90% da população brasileira é a favor da maioridade penal. Eu truco isso e eu queria trazer um pouco da percepção de vocês, tanto do processo de formulação de pesquisa em segurança pública, quanto como a gente consegue direcionar outros olhares quando a gente está falando de maioridade penal. A outra questão é da DPF das favelas. Hoje há um entendimento público de que a maior parte da população é contra a DPF das favelas, ainda que a gente não tem a pesquisa sobre isso. A pesquisa que a gente tem é que 69% da população do Rio de Janeiro não sabe nem o que é a DPF das favelas. E hoje, apesar da gente ter tido muita mobilização contra da extrema-direita, da direita e até de setores da própria esquerda em relação à DPF das favelas, a gente vê que foi a partir dessa ADPF que a gente evitou que uma pessoa abertamente fascista assumisse o governo do Rio de Janeiro, e hoje a gente vê na raiz da DPF das favelas a prisão recente de um esquema de corrupção envolvendo empresários, deputados, pessoas extremamente influentes na política carioca, que hoje foi alvo de uma investigação da Polícia Federal a partir de uma DPF das favelas, uma DPF que tem nas vidas negras, nas vidas faveladas, a centralidade de um debate de uma nova segurança pública. Então, que segurança pública seria essa? Um pouco essas percepções. Talvez até fazendo um gancho com uma pergunta, acho que foi não sei se foi o João, se foi o Pedro que fez, acho que talvez tenha sido o Pedro, sobre, acho que foi o João, né, na verdade, foi o primeiro a ter feito. Eu diria que o debate da segurança pública ele precisa ser enfrentado. Pode ser um tema no qual você tem uma fraqueza estrutural, percebido que as pessoas percebem que a esquerda não tem a solução ideal para o tema da segurança pública. E eu sei que é incômodo você jogar no campo do adversário quando você não tem todas as ferramentas ou você tem ferramentas, mas que são percebidas tem um rechaço popular, ou você não consegue transmitir o que você quer dizer ali com ela, certamente, ou convencê-las de que você tem as melhores soluções. Eu acho que é necessário você jogar no campo do inimigo até que você consiga fazer um processo de educação também. Porque se você não disputa esse campo, se você não compreende que, os argumentos que eu coloquei, ou a forma que eu apresentei os argumentos não foram suficientes até aqui, como eu posso... eu não posso abandonar esse tema. Eu não posso... Vamos tentar mudar o foco agora para a corrupção, para a economia, para a democracia. Essas podem ser arenas de disputa também, mas eu acho que é necessário haver uma medida maior de entender que até que ponto, se o nosso discurso não está sendo entendido pela população, que tipo de ajuste eu posso fazer? É na proposta? É na forma como eu comunico essa minha proposta? Onde se perde esse elo comunicacional para convencer a população de que eu tenho, sim, as propostas melhores para a tua vida, porque, em última instância, não vai ser um Estado policialesco que vai matar como resposta. Então, eu acho que esse trabalho precisa ser feito. Então, mais do que pensar em outros temas que possam ser utilizados para debater com mais conforto, eu acho que... E aí vai entrar o tema da maioridade penal, da redução da maioridade penal, da própria DPF das favelas. Você pode ou não entrar numa favela e fazer uma operação policial à torto e à direito, sem mandato policial, atirando em qualquer um e dizer que, ele estava com um fuzil na mão e ele reagiu. Cada um desses elementos, acho que eles vão entrando em pauta. E você precisa... Talvez o grande trunfo do campo conservador é entregar uma solução que é muito simples, muito simbólica, muito fácil de ser compreendida. Muitas vezes é só matar, é só atirar. Independente de quem mate, quem morra no processo. Querendo ou não, isso para o cérebro humano é muito mais simples de você entender, de você, sabe? E no momento da raiva, do medo, que tem sido bastante mobilizado, então você entregar uma resposta que é muito acadêmica, talvez, ou muito complexa,
você não conseguir, de certa forma, traduzir aquilo para o simbólico, é difícil. E aí eu estou me estendendo um pouco, mas eu só queria dizer, por exemplo, tem alguns professores que dizem que relações internacionais é um tipo de tema que o cidadão comum não acessa. Então, se a gente pergunta sobre política externa, ninguém sabe. Agora, se todo mundo, você pode passar em qualquer lugar, pegar um Uber e você ouvir qualquer pessoa dizer que não quer que o Brasil vire uma Venezuela. É uma vertente da política externa que chegou até a população. Como a extrema-direita, ou a direita, ou o campo conservador, quem quer que seja, foi capaz de traduzir um elemento muito elitista, que é a política externa, a diplomacia, para o simbólico. E se comunicou com a população. Então, o que é a Venezuela? Bom, é um país governado por esquerdistas, é uma ditadura. Você traduz para o simbólico, você, de certa forma, democratiza um assunto que estava muito elitizado. Talvez o tema da segurança pública, tratado pelo campo progressista, esteja ficando nessa seara também, talvez. Acho que eu concluo aí. E talvez, para pegar outra resposta, foi sobre o Senado, né? Eu acho que o Senado ele virou um campo de disputa. Bom, talvez ninguém sabia o que o senador faz, de uma forma geral. Não sabe nem o que um deputado federal faz. Mas, de novo, eles conseguiram criar uma união em relação a uma pauta, a um tema, de certa forma, democratizar. Bom, o que um senador faz? Não sei, mas eu sei que ele pode abrir um processo de impeachment contra um ministro do STF. Essa capacidade de você traduzir para o âmbito mais cru para o cidadão, talvez o campo conservador esteja sendo muito mais capaz, mais eficiente. E aí você cria, sim, um risco real ou uma oportunidade real para que eles elejam uma maioria sólida o suficiente que possa, sim, ser eleita, chegar lá e dar o passo seguinte, que é, de repente, fazer um presidente do Senado e, consequentemente, alguém que abra um processo de impeachment contra algum ministro do STF. E aí o Estado brasileiro precisa entender esse processo para que algum tipo de resposta institucional, algum tipo de freio e contrapeso possa acontecer aí também. Porque você cria um elemento onde um processo democrático, ou, na verdade, algo extremamente deletério para a democracia, acontece através de um processo democrático. E você cria um verniz democrático para algo que é extremamente danoso para o Estado democrático de direito, eu diria. Duas palavras sobre a coisa da redução da maioridade penal, que tem a ver também com a discussão da DPF das favelas. A partir das minhas observações como antropóloga do campo religioso, que o que acho que a gente está vendo, né, nesse processo de radicalização autoritária, né, que não acontece só no Brasil, que é mundial, mas que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, tem a ver com um dos grandes ganhos, né, da nossa Constituição Federal foi justamente reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, né? Foi uma luta, né? A grande luta da Constituição Democrática foi essa, depois com o ECA. E o que a gente está vendo com a redução da maioridade penal tem a ver com transferir, né, justamente, deixar de reconhecê-los como sujeitos de direitos, né, transferir a tutela das crianças e adolescentes do Estado para a família. O que a gente tem visto, monitorando projetos de lei da direita conservadora, sobretudo cristã, tem a ver com isso. E isso acaba resvalando nesse debate sobre redução da maioridade penal. Porque, assim, as crianças de bem, a gente vai transferir a tutela do Estado para a família. O Estado não está dando conta de cuidar dessas crianças. Vamos voltar para a família, porque aqui, na família, a gente vai conseguir educar. Não é à toa o debate sobre homeschooling, isso está tudo conectado. Não é à toa que tem um debate sobre homeschooling, não é à toa que a gente está vendo, enfim, a volta à responsabilidade. Enfim, não pode discutir ideologia de gênero nas escolas, essa coisa, isso é a família que tem que decidir, não pode ter educação sexual, enfim. Tudo isso está sendo transferido para a família, novamente, né? Porque a criança está deixando de ser, novamente, um sujeito de direitos. Está acontecendo na nossa frente. Né? E aí, a redução da maioridade penal, nesse sentido, é um dos efeitos perversos de um movimento que é mais amplo. Porque quem vai reduzir a maioridade penal? Quem que vai encarcerado? Quem que vai morrer? Preto e pobre. Então, isso aí a gente já é um país racista mesmo, entendeu? Não vai mudar nada. A gente só vai encarcerar e matar ainda mais. Mas um foco definido, né? Isso
enfim, não é uma preocupação geral da sociedade, de uma forma geral, um país racista. Então, mas eu acho que, assim, para além da redução da maioridade penal, eu acho que a gente tem que prestar atenção nesse movimento, né, de transferência da tutela dos direitos das crianças e adolescentes do Estado para a família, porque isso está acontecendo em várias instâncias, ao mesmo tempo, não só no que diz respeito à luta com a redução da maioridade penal. E só contribuir um pouco, observando, pude um pouco escrever sobre esse tema, e eu queria falar sobre 2 focos. Primeiro, é que a simplificação dos processos complexos da vida chama, de modo muito singelo, demagogia. Entregar respostas simplórias para problemas complexos como: quer resolver o problema da criminalidade? Mata e encarcera. Nós já sabemos que essa solução é falsa. Então, parte do problema está também em que fazer diálogos de temas complexos demanda respeito à busca de soluções estruturais, de soluções duradouras. Então, eu vejo muito de certo modo, esse questionamento assim: talvez esse povo que está fazendo a gestão mais num campo de centro, num campo de direita, de esquerda, perdão, um campo mais progressista, talvez esteja comunicando mal. Eu fico pensando se, a qualquer custo, se deve abordar um tema como esse. E a outra coisa que eu queria trazer, então, só para trazer um outro elemento, quem se interessar um pouco por história, por grandes figuras da literatura também, há um trabalho, foi escrito em 1995 pelo Umberto Eco. Vocês vão se lembrar desse cara, ele é um italiano que escreveu O Nome da Rosa. Quem viu esse filme aí? Umberto Eco tem trabalhos magníficos para outros campos da vida. Ele escreveu, por exemplo, um livro que eu recomendo para as minhas orientandas e orientandos, que é Como Escrever uma Tese. É um abuso falar disso hoje, né? É um clássico e uma obra maravilhosa, quer dizer, como que você organiza o pensamento e como que você entrega propostas estruturais para o problema que se apresenta como algo que merece a sua atenção. Mas Umberto Eco, além da literatura, do filme, da filmografia, da filosofia, ele publicou um discurso em 1995, quando ele foi homenageado na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos da América do Norte. E ele chama aquela observação que ele transformou no discurso, que virou um pequeno livro, de urfascismo. E ele diz que uma das características, ele elenca 13, uma das características do urfascismo, ou do fascismo eterno, é essa simploriedade para tratar temas complexos. Isso é o engodo, isso chama demagogia. E é preciso tratar o assunto com essa complexidade, assim, dialogar com as pessoas. De novo, eu volto à palavra. Nós não podemos ter medo da palavra. Nós temos que nos dedicar a dialogar com as pessoas, as instituições públicas em especial, os políticos, as mulheres da política e idem. Porque é com a palavra que nós podemos ter a oportunidade de formar reflexões sólidas. É com o tempo de olhar no olho das pessoas, de sentar para conversar, que nós podemos, por exemplo, falar que mais mulheres na política, mais pessoas negras nos parlamentos, significa a tecnologia da transformação dessa realidade desigual. É falar que, quando você elege, traz a maioria do povo brasileiro, 52%, um pouco mais, é de mulheres, 28%, 60 milhões, a população da França inteira é de mulheres negras. Quando você demonstra isso e pergunta por que não, de repente você consegue colocar as pessoas para refletir. Por que você não elege uma mulher negra sua vizinha? Por que você não identifica lideranças tão importantes, por exemplo, nas igrejas, as mulheres lideranças importantes no mundo da religiosidade, no mundo da academia, em todos os lugares? Por que você não elege uma mulher? A palavra franca pode, talvez, resultar em respostas incômodas, né? Nós estávamos aqui nos tremendo com o que vocês nos perguntariam, mas nós sentamos aqui e dissemos, ok, embora tenha um compliance, que a gente pode falar, não sei, mas, para mim, ao menos, foi um prazer gigantesco sentar aqui e poder fazer esse diálogo. São respostas boas? São coisas que vão resolver o problema? Eu não sei, mas eu saio daqui maior, melhor, eu saio daqui mais confiante. E quanto ao tema das pautas, que são traduzidas como Vox Populi, Vox Dei,
eu tenho dito que a Constituição brasileira, esse projeto jurídico-político que eu ajudei a fazer, porque eu fui adolescente e o meu sonho era o voto aos 16 anos. Eu participava dos comitês pró-constituinte. Meu sonho era que adolescentes do Brasil, como eu era, pudessem influenciar a política brasileira. Porque nós estamos falando de pessoas com plenas capacidades, em construção é verdade, desenvolvimento é verdade, e que precisam ser estimuladas, e que precisam ter a oportunidade de fazer suas personalidades se desenvolverem, não serem massacradas, encarceradas ou jogadas no lixo. As pessoas pobres não são responsáveis pela pobreza. Quem é responsável pela pobreza é quem acumula riqueza. A violência é responsabilidade de quem vende arma, por exemplo. É de quem não se importa em investir de verdade em programas que transformem vidas, de verdade, estruturantes, que fala da partilha dos bens culturais, não só da educação, né? Mas eu queria dizer que, nessa ideia de que Vox Populi, Vox Dei, a Constituição, esse projeto que o povo brasileiro deu sangue, suor e lágrimas para se colocar de pé, ele tem uma resposta para a voz das ruas. A Constituição diz: faz parte da democracia, do processo democrático, as consultas públicas. Então, é a vontade do povo, nós precisamos inaugurar uma consulta pública que ouça as pessoas. Nós precisamos falar dos plebiscitos para falar da voz do povo. Nós precisamos falar dessas pesquisas, e me perdoem meus amigos aqui, porque são os doutores da área, mas eu, como uma curiosa do assunto, eu penso que são as grandes pesquisas públicas que oportunizam as pessoas bem orientadas, não manipuladas, responderem determinadas perguntas, talvez singelas ou não, com algum grau de autenticidade, sabe? Então, eu sou uma entusiasta como professora, como uma pessoa que acredita muito no poder da palavra e que não é possível construir soluções com individualidades puras ou individualismo elevado à quinta essência. Eu acredito na construção desses processos pela coletividade. Mais mulheres na política, o enfrentamento ao racismo que tira as mulheres negras da oportunidade de transformar, não só de se representar na política, no Congresso, mas mudar a política. Por que a política precisa de mulheres, precisa de mulheres negras? Ela precisa ser mudada, ela precisa ser melhorada. Por que o sistema de justiça precisa de mais magistradas negras? Porque a justiça precisa se transformar no bem da vida que foi prometido para as pessoas. Quanto mais diversa uma sociedade, um lugar, um coletivo, mais capacidade de encontrar respostas mais sólidas, mais concretas para os problemas dessa mesma coletividade. Me desculpa aqui fazer esse desabafo, mas eu acho que nós também precisamos nos voltar para a construção desse projeto político chamado Constituição da República Federativa do Brasil. Desculpa aí. Alô. Eu tenho uma pergunta para a Lívia, que basicamente a Lívia é autora de um capítulo de um livro chamado Como Desarmar o Autoritarismo, que foi lançado aqui ontem, um livro publicado pela editora Tinta da China. E nesse capítulo, e todo o compromisso do livro, em diversas áreas, é imaginar propostas de reforma e de mudança. Tentar, de fato, para ir além do diagnóstico e imaginar mudanças por diferentes vias, sobretudo jurídicas. E queria que a Lívia, bom, entre as várias coisas que a Lívia pensou, que dizem respeito à utilização da igreja para a política, ou da religião para a política, instrumentalização da religião de forma bastante problemática e, às vezes, corrupta para fins políticos, que é certamente usando o escudo da liberdade religiosa, mas, de alguma forma, violando a liberdade religiosa e muitas outras liberdades. A Lívia faz propostas, entre elas, repensar as múltiplas isenções e injustificáveis isenções fiscais e financeiras que recebe do Estado, mas, sobretudo, o lugar de lideranças religiosas em que você pode ter uma doutrina jurídica, por exemplo, com o abuso do poder religioso, que já foi ensaiada
pelo ministro Fachin no TSE e ele foi derrotado. Mas está aí um balão de ensaio, mas queria que a Lívia falasse um pouco mais como foi a experiência e o que ela propõe. E para a Lívia é difícil fazer isso, porque ela é antropóloga. E a antropóloga faz grandes e sofisticados diagnósticos. Mas e aí? O que a gente tem que mudar? E esse foi o desafio do livro, mas queria que a Lívia falasse um pouco disso. Oi. A gente estava ali na salinha do Compliance antes de entrar aqui, falando justamente sobre isso. Eu estava justamente falando com a ministra, eu queria escutá-la também um pouco, justamente sobre o que a gente faz com a tese do abuso de poder, porque a gente tem uma lei de eleições, né, que proíbe justamente, né, lugares públicos, né, manifestações públicas de políticos, né, em período eleitoral, teoricamente, igrejas, né? Mas o que a gente mais vê são os espaços religiosos sendo usados justamente como palanque, púlpito, palanque eleitoral, né? Mas eu tenho mais um spoiler dessa pesquisa. A gente foi perguntando em diversas camadas o que as pessoas pensam disso, né? Então, assim, você gosta quando o pastor fala de política na sua igreja? Assim, as pessoas não gostam muito, mas até gostam, porque eu já escutei, fazendo pesquisa qualitativa, que as pessoas passaram a se importar com política porque o pastor começou a falar da importância de você se engajar politicamente para melhorar a sua própria vida. Então, assim, esse trabalho está sendo feito, reforço, dentro das igrejas, né? Então, assim, quando o pastor explica, começa a falar, as pessoas se ligam que aquilo é uma dimensão que impacta a vida dela e começam a se importar. Isso está sendo feito. Aí as pessoas não gostam muito, mas beleza, passa. Que o pastor ou o padre leve sua liderança religiosa leve um candidato para dentro da igreja para fazer. 89% das pessoas não legitima isso. Isso que eu quero dizer, Conrado, é o seguinte: sim, a gente precisa urgentemente que, enfim, as instâncias eleitorais, sobretudo o TSE, né, haja, porque já tem previsão legal, né? A gente precisa melhorar ou melhorar a lei ou produzir jurisprudência nesse sentido, né? De ler como abuso de poder econômico também o poder religioso, né? De configurar, né, como abuso de poder também o abuso de poder religioso nesse sentido, né? Que essa é a lacuna da lei. Mas por outro lado, as pessoas não gostam disso. Né? Então, assim, é muito alta a rejeição dos fiéis, dos membros, em relação aos pastores e candidatos que fazem e orientam o voto. Aí, se a gente pega também, a partir da pesquisa, né, a gente faz uma pergunta se, nas últimas eleições, o seu pastor orientou o seu voto. Gente, a gente tem um muro, né, para os evangélicos, que está difícil aí também. Assim, fico aqui relativizando, mas, enfim, é importante também falar dos problemas que a gente tem que enfrentar. Sim, a média nacional é 10, a média entre os evangélicos é o dobro e mais um pouco, né? Então, assim, esse trabalho é feito dentro das igrejas. Como é que a gente, enfim, direciona o TSE? Como é que a gente aplica uma lei que já existe no sentido de diminuir o impacto dessa pressão dentro das igrejas para as pessoas votarem nos candidatos que estão sendo sugeridos ali? E, por outro lado, também, a partir das últimas eleições, dos últimos 2 pleitos eleitorais, né, a gente também tem visto pessoas se afastando das suas igrejas por conta dessa pressão política de aderir a um ou outro lado da sociedade. Então, a gente também está vendo movimentos, tipo assim, vamos parar de falar de política aqui. Mas, sim, no livro, que foi um processo, né, muito longo, de 1 ano e tanto de trabalho, foi o primeiro livro que eu escrevi, o primeiro artigo que eu escrevi depois que meu filho nasceu. Ele tinha 5 meses de idade. E eu estava trabalhando nesse artigo, nunca vou esquecer, porque foi meu processo de volta da maternidade. A gente faz algumas propostas, né, e acho que uma proposta muito relevante também é da implementação em território nacional da Lei 10.639, que prevê, né, que é isso, a gente precisa combater o racismo nesse país. Tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com produção de inimigos e de inimizades. Isso é feito sistematicamente desde que o catolicismo chegou aqui, né, produzindo demônios, inimigos que podem ser assassinados, que podem ser catequizados, que podem ser apagados, que podem ser dizimados, sem que ninguém se preocupe com nada. Então, a gente está há 500 anos sistematicamente produzindo inimigos que não são humanos, que são desumanizados e não têm direito a essa vida,
né? Eles só vão mudando e se atualizando, né? Mas a cor dessa galera costuma ser sempre a mesma. E aí o que eu quero dizer com isso? Se a gente começa a combater na raiz, né? Que olha, o amiguinho aqui não precisa ser lido como um inimigo, o cara das religiões afro, porque para mim é isso, né? O racismo estrutural no Brasil, ele tem uma matriz religiosa, cultural religiosa que precisa ser enfrentada. A gente precisa mostrar para as pessoas que tradições e culturas negras não são demoníacas, né? A gente já tem previsão legal, porque isso impacta na forma como lá na igreja o cara vai perceber, vai ler o que o pastor está falando quando ele está falando de demônio. Né? Ele vai ajudar ele a pensar criticamente, mas isso aqui a gente pode pensar a partir de uma chave de raça. Tá? Então, justamente, enfrentar o racismo, para mim, é uma das chaves fundamentais, e aí eu incluo o racismo religioso, é uma das chaves fundamentais para a gente desarmar o autoritarismo no Brasil, fazendo uma alusão ao título do livro, entre outras sugestões que a gente está lá, enfim. Que são algumas. Pessoal, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira, e eu queria ter tido um apagão, porque eu acho que essa conversa também no escuro ia ser maravilhosa. Boa noite, obrigada pela presença.